Queridos, vamos abrir a palavra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículos 1 a 6. Os primeiros versículos desse texto serviram de base à mensagem que nós pregamos no último dia do ano passado. Nós vamos hoje falar sobre um outro versículo e na próxima semana concluiremos o estudo desse texto. Efésios 4, 1 a 6. Vamos ler todos juntos mais uma vez. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Conserve a Bíblia aberta, vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, nós nos alegramos porque estamos em Tua casa, porque já passamos momentos maravilhosos em comunhão contigo, em comunhão com os nossos irmãos. Graças te damos porque através dos cânticos celebramos quem o Senhor é aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Estamos certos de que o Senhor está conosco, o Senhor está nesse lugar e o Senhor nos acolhe através de Jesus Cristo, o nosso mediador. Agora pedimos, Senhor, que ao meditar na Tua palavra, o Teu Espírito Santo esteja sobre nós, iluminando-nos, abrindo as nossas mentes, abrindo os nossos corações, sensibilizando-nos, ó Deus, para o Teu recado. Que nós, ó Deus, não sejamos ouvintes negligentes, mas sejamos operosos praticantes de tudo quanto o Senhor disser ao nosso coração nessa noite. Abençoa o Teu povo, ó Deus, alimenta com a Tua palavra o Teu povo, abençoa os que nos assistem pela live e que assistirão essa mensagem, que ela possa produzir preciosos frutos que o Senhor mesmo já designou. É o que pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos projetar também algumas informações desta mensagem para que os irmãos possam acompanhar. O nosso destaque neste texto está no versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esforço para preservar a unidade no vínculo da paz. Meus queridos, nós estivemos no início do ano numa cidade chamada São Francisco do Sul e lá tivemos a oportunidade de participar de uma escola dominical. Vamos compartilhar algumas fotos com os irmãos para que os irmãos possam conhecer este belo lugar. Essa igreja, a igreja de São Francisco do Sul, tem 127 anos de vida. Ela é tombada como patrimônio histórico. E ela tem uma particularidade. Nas 3 fotos que estão aí, os irmãos poderão perceber que ela foi construída à beira-mar. Numa das janelas ao fundo, um pequeno alpendre dá para se ver o mar, ali embaixo. Nosso irmão Caio teve coragem de subir ali, tirar algumas fotos, e eu fui obrigado a subir ali, sem coragem mesmo, para tirar algumas fotos. O lugar é belíssimo, é maravilhoso. E uma igreja pequena, mas um povo extremamente acolhedor. Mas, além da beleza externa, me chamou a atenção uma beleza interna. Creio que o nosso irmão Caio percebeu isso também. 3 senhoras, acima de 85 anos de idade, se assentaram nos primeiros bancos daquela igreja. E elas estavam tão empolgadas, e elas estavam tão envolvidas, que elas participavam da leitura bíblica,
E elas participaram ativamente da lição, lendo alguns trechos da lição, comentando trechos da lição, e dava para perceber um entusiasmo tremendo por parte daquelas 3 senhorinhas com mais de 85 anos de idade. Havia na vida daquelas senhoras uma sede da palavra de Deus. Eu quero convidar a todos os irmãos para que se aproximem da palavra de Deus. Adultos, adolescentes e jovens, aproximem-se da palavra de Deus nesta noite com essa mesma sede, com esse mesmo entusiasmo, com essa mesma alegria por ouvir o recado de Deus. E o recado que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, meus queridos, sobre esse texto, é para que nós nos esforcemos para preservar a unidade no vínculo, a unidade do Espírito no vínculo da paz. E eu quero destacar 3 verdades que estão claras neste versículo. Mantenha a sua Bíblia aberta e confira. A primeira verdade é que quem cria a unidade na igreja não somos nós. Quem cria a unidade na igreja é o Espírito Santo. Vejam o que o texto nos diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Não para criar a unidade do Espírito, mas para preservar a unidade do Espírito. Mas antes de analisarmos especificamente este ponto, eu convido a sua atenção para refletirmos um pouquinho sobre o que já dissemos antes. No primeiro versículo desse texto, Paulo faz um convite: a de que andemos de modo digno da vocação a que fomos chamados. E qual seria, meus amados, a nossa vocação? Qual seria o nosso chamado? Se você voltar os olhos lá para Efésios capítulo 1, a partir do versículo 4, você vai obter algumas informações muito importantes sobre a sua vocação, sobre o seu chamado. Vamos abrir? Confiram lá. Nestes textos nós lemos que o nosso chamado e a nossa vocação começam antes da fundação do mundo. Porque antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para sermos em Cristo Jesus santos e irrepreensíveis. Sua história com Deus, preste atenção, começa lá na eternidade. Começa antes da fundação do mundo, quando Ele te escolheu para que você seja santo e irrepreensível em Cristo Jesus. O nosso chamado e a nossa vocação diz respeito ao fato de nós sermos predestinados em amor para sermos adotados como filhos em Cristo Jesus. Se um dia eu e vocês cremos e entregamos nossa vida a Jesus, entendam, é porque fomos predestinados por Deus para isto, para a adoção em Cristo Jesus, através da sua graça e do seu amor. Ainda, a nossa vocação e chamado diz respeito ao beneplácito da vontade de Deus, ou a boa vontade de Deus, que se manifestou não porque merecêssemos, ou não porque previsse que mereceríamos alguma coisa, mas que manifestou conforme o seu desígnio, conforme a sua vontade. Observem, a nossa vocação, o nosso chamado se devem a esta bondade divina que incondicionalmente nos escolheu, nos predestinou e nos adotou em Cristo Jesus. Mas mais do que isso, diz esse texto que nós somos redimidos, que os grilhões da escravidão que estavam sobre nós e nos prendiam ao diabo, a nós mesmos e ao mundo, foram arrebentados por Jesus Cristo e nós nos tornamos livres. Assim os nossos pecados foram perdoados, segundo a maravilhosa graça de Deus, e nós fomos destinados a viver para a glória de Deus. Então, quando você ler esse texto e pensar qual é o meu chamado, qual é a minha vocação, entenda, à luz de Efésios 4, 1, versículos 4 a 12, que o seu chamado, a sua vocação começa na eternidade e vão até a eternidade. E tudo o que acontece na sua vida é consequência do seu chamado, da sua vocação. Nos versículos anteriores nós já observamos que, como resposta à eleição, à predestinação, à adoção, à bondade de Deus, à remissão dos nossos pecados e ao chamado, nós devemos viver com toda a humildade e mansidão, com toda a longanimidade e suportando uns aos outros. Estudamos isso no ano passado.
Meus queridos, dissemos também que essas virtudes são pessoais. Você é chamado para pessoalmente, ainda que viva sozinho consigo mesmo e não tenha nenhum relacionamento social, você é chamado para ser humilde, para ser manso, para ser longânime e para suportar, mesmo que seja nesse caso a você mesmo. Mas acima de tudo, queridos, essas virtudes são relacionais, ou seja, elas são virtudes que nós manifestamos na convivência com outras pessoas. E é na convivência com outras pessoas que nossa humildade vai ser testada. É na convivência com outras pessoas é que nossa mansidão vai ser testada. É na convivência com outras pessoas que a nossa longanimidade vai ser testada. E é convivendo com outras pessoas que nós vamos servir de suporte a elas. Notem, meus irmãos, eu tenho plena convicção de que nós não nos associamos a pessoas sem qualquer objetivo. Eu creio que o Deus soberano que nos permite nos associarmos às pessoas, seja na nossa vida familiar, seja no nosso trabalho e seja na igreja, Ele permite estas associações para que nós sejamos trabalhados pelo Espírito Santo de Deus e para que estas virtudes sejam trabalhadas na nossa vida. A soberania de Deus permite que nós nos relacionemos com pessoas totalmente diferentes de nós, às vezes antagônicas a nós, para que estas virtudes sejam trabalhadas. Então, se você enfrenta tensões nos seus relacionamentos, dificuldades nos seus relacionamentos, saiba que Deus colocou pessoas ao seu lado para trabalhar coisas que precisam ser mudadas na sua vida. Às vezes, nós queremos mudar o próximo, o irmão, a irmã, mas Deus nos coloca para que eles sejam transformados, evidentemente, mas para que nós também sejamos mudados. No versículo 3, agora mais especificamente, o versículo do nosso estudo nessa noite, ao falar de relacionamentos no corpo de Cristo, o apóstolo Paulo vai além. Ele diz que o Espírito Santo já fez a sua parte para que exista unidade na igreja, mas há uma parte que eu e vocês devemos fazer, não podemos negligenciar em hipótese alguma. Esforçai-vos diligentemente para preservar a unidade no vínculo da paz. Efésios 2, versículo 3. Viver com toda a humildade, mansidão, longanimidade, servir uns aos outros, deve ser algo natural na nossa vida, fruto da nossa nova natureza em Cristo Jesus. Manter a unidade também deve ser natural, mas Deus conhece a mim, Deus conhece a você, e por isso Ele diz que além de ser natural, nós devemos nos esforçar diligentemente para manter esta unidade que Ele criou, o seu corpo, na igreja de Jesus Cristo. Antes de nós afirmarmos outras verdades para este texto, vamos pensar, meus queridos, na seguinte verdade: não somos nós que criamos a unidade da igreja. Ela é criada porque o mesmo Espírito atuou na minha vida e na sua vida, chamando-nos para pertencer a Jesus e chamando-nos para pertencer ao corpo de Cristo. Como é que nós nos chamamos? Irmãos. E somos chamados irmãos não porque pertençamos à mesma família da carne, mas sobretudo porque pertencemos à família da fé. Porque em Cristo Jesus, e através do seu sangue e através do seu Espírito, nós pertencemos à família da fé. Não fomos nós que decidimos pertencer ao corpo de Cristo. Muitas vezes as pessoas decidem e não conseguem permanecer. Foi Cristo que nos chamou para este pertencimento, para esta identidade. E quando é que nós passamos a pertencer ao corpo de Cristo? Quando ouvimos o chamado de Deus através da palavra, quando sentimos o toque do Espírito Santo no nosso coração. O Espírito Santo nos levou ao novo nascimento, à conversão, ao pertencimento ao corpo de Jesus Cristo. Na igreja, meus amados, nós encontramos pessoas que são totalmente diferentes, mas que compartilham da mesma experiência, a experiência de nascer de novo, de pertencer a Cristo, e que compartilham também do mesmo propósito.
e que afirmam com sinceridade de coração: ó, como é bom e agradável viver unidos aos meus irmãos. Há 3 verdades e 3 desafios aqui, prestem atenção. Primeiro, nós somos escolhidos, separados e chamados por Deus por sua graça, misericórdia e bondade. Isso é um privilégio, meus queridos, pelo qual devemos ser gratos eternamente. Mas, como se afirma num dos filmes, com grandes privilégios vem grandes responsabilidades. Nós não podemos viver de qualquer maneira, diz Paulo. Nós devemos viver de modo digno da nossa vocação. Uma segunda verdade e desafio: que resposta nós vamos dar ao grande amor de Deus que nos escolheu, predestinou, chamou, redimiu, perdoou os nossos pecados e nos deu um propósito de vida? Que resposta nós vamos dar a esse grande amor de Deus? É ser humildes, mansos, longânimes e servir uns aos outros. Esta é a resposta que Deus espera da minha vida, da sua vida. E um terceiro desafio: nós somos chamados por Cristo não para desfrutar de salvação numa ilha deserta, no recôndito da nossa casa ou do nosso quarto. Nós somos chamados por Cristo Jesus para viver em união, e em união desenvolver, e em união manifestar estas virtudes em nossos relacionamentos. Primeiro ponto, portanto, não fomos nós que criamos a unidade da igreja criada pelo Espírito Santo. Segundo ponto, nós devemos, meus queridos, ser diligentes em preservar esta unidade. Embora seja o Espírito Santo que a tenha criado, eu e você somos chamados a preservá-la. Por quê? Porque existe esse chamado. E não é um chamado tão simplesmente, meus queridos, que não exige esforço, que não exige diligência. Note que o texto diz: esforçai-vos diligentemente em preservar a unidade. Por que esse convite? Por que esse desafio? E por que esses 2 qualificativos? Esforçai-vos diligentemente. Simples. Porque ninguém completou ainda o seu processo de santificação. E ele não se contemplará até o dia de Cristo, onde seremos glorificados. Até lá, eu e vocês temos o desafio de desenvolver, manifestar, viver as virtudes cristãs. E sendo assim, isto envolve esforço e diligência para que eventuais pecados, falhas, erros, desvios de rota sejam corrigidos e nós possamos conviver com pessoas semelhantes a nós, que também estão em crescimento espiritual. Será que em Éfeso havia tensões entre os irmãos? Será que na igreja de Éfeso, meus queridos, havia divisões? Eu estou certo que sim. Caso contrário, o apóstolo Paulo não traria essa exortação àquela igreja, de que se esforçassem diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Agora, estamos nós imunes a estas mesmas tensões? Estamos nós imunes a estas mesmas divisões? Obviamente não. Nossa carne muitas vezes nos arrasta, meus queridos, ao domínio do nosso ego, e o nosso ego prevalece. Nossa carne muitas vezes nos arrasta ao domínio de nós mesmos, e a nossa egolatria prevalece. Nossa carne nos arrasta muitas vezes ao pecado, e o pecado prevalece. Notem que além da nossa carne, que já é um problema, nós temos a ação de um inimigo voraz, o diabo, que procura tenazmente, meus queridos, prejudicar a obra de Deus na terra, que luta por todos os meios para que a obra de Deus não prospere na igreja. E note, isso é muito sério, João 17, 21 e 22, quem quiser conferir, notem: se não amarmos uns aos outros,
não seremos conhecidos como discípulos de Cristo. Se não amarmos uns aos outros, não seremos conhecidos como discípulos de Cristo. Não há nada, meus queridos, que mais satisfaça o diabo do que uma igreja sangrando por inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e inveja. Ou seja, por uma igreja que vive em seus relacionamentos o fruto da carne e não do Espírito. Gálatas 5, versículos 20 a 21. Então é preciso que eu me pergunte, e que você se pergunte, o quanto de esforço e de diligência eu tenho empregado para preservar a unidade da igreja no vínculo da paz. O quanto? O quanto eu tenho empregado de esforço e de diligência. Para responder essa pergunta, eu convido os irmãos a analisarem a realidade sobre 3 dimensões. A primeira dimensão pessoal. Algumas perguntas. Sou alguém que com facilidade enxerga o erro dos outros, mas tem uma dificuldade imensa numa autoavaliação e enxergar os meus próprios erros? Sou alguém que me irrito com facilidade e que guardo ira e rancor em meu coração? Tenho dificuldade em perdoar, e mesmo afirmando perdoar em meu coração, tenho dificuldade em buscar reconciliação e restauração nos relacionamentos. Eu sou uma pessoa que descarto outra pessoa, o meu irmão, facilmente do corpo de Cristo. Dimensão pessoal. Dimensão relacional. Há divisões na igreja em que congrego? Há facções e partidos? Há porfias? Há discórdias? Há inimizades? A igreja em que congrego, da qual faço parte, da qual sou membro, ela está unida por laços de amor, ou se assemelha a pessoas presas numa panela de pressão, pronta para explodir? Somos nós, enquanto membros da igreja, pacificadores, ou vivemos apagando incêndios com gasolina? Dimensão testemunhal. A sociedade nos conhece como discípulos de Jesus Cristo. Outras pessoas, ao observar a igreja em que congregamos, afirmam: nossa, vede como eles se amam. Ou a nossa igreja tem sido procurada como um oásis, um local onde existem sombra e água em meio a um deserto? Ou ela tem sido evitada apenas como uma miragem, como algo que parece oferecer sombra e água, mas oferece apenas aridez? Meus queridos, o quanto de esforço temos empregado, não para criar, mas para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Terceiro e último ponto. O corpo de Cristo precisa estar vinculado em paz. Precisa estar ligado em paz. Cantamos um cântico hoje. Eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um, meu irmão. Quando Jesus entregou sua vida, ele pensava em ti, pensava em mim, pensava em nós. E nos via redimidos pelo seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras em amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de ser um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos, iremos andar. Já meditaram na letra desse cântico? Meus amados, quantas verdades relacionais, bíblicas, teológicas estão presentes neste cântico, nesse único cântico? Por outro lado,
Quanta mentira! Em um único cântico. Se o cantarmos, negligenciando este esforço dirigente que é necessário para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Notem, meus queridos, que por muito tempo o diabo procurou destruir a igreja, levantando perseguições. Externamente a igreja não tinha paz, pois os poderes constituídos se levantavam contra ela e procuravam, através de perseguições, torturas, martírios, destruir a igreja. Mas se não tinha paz exterior, ela tinha paz interior. Porque lemos na palavra que era um só o coração dos irmãos. A igreja se crescia e fortalecia, estavam unidos em uma só alma. Agora, de uma forma muito mais sutil e eficaz, Satanás continua tentando destruir a igreja. E o que ele faz isso? Alimentando o nosso ego, o nosso egocentrismo, de tal forma que nos sintamos maiores, melhores, mais importantes, mais necessários do que outras pessoas. Ele faz isso insuflando o nosso individualismo, de tal forma que nós não temos noção de pertencimento a um corpo de Cristo. Ele faz isso alimentando o nosso subjetivismo, ou hipervalorizando o nosso subjetivismo, de tal forma que achamos que podemos ser autossuficientes, que a igreja não é necessária, e que se tivermos comunhão no corpo de Cristo, bem, se não tivermos, melhor ainda. O diabo é astuto, e através destas terríveis ações, ele tem procurado destruir e desviar a igreja do seu propósito. Ao longo do meu pastorado, meus queridos, eu tenho ouvido pessoas que, ao deixar de frequentar a igreja, afirmam: não me identifiquei com a igreja. Não me identifiquei. Tenho visto pessoas que dizem: olha, nunca mais eu volto naquela igreja, porque este ou aquele irmão fez algo que me magoou profundamente. Outros dizendo: nunca mais eu vou naquela igreja, porque naquela igreja existem pessoas superficiais e falsas. Notem, temos certeza, em qualquer igreja que estivermos, não vamos encontrar um museu de santos. A igreja não é um museu de santos. A igreja é uma oficina de pecadores que estão sendo trabalhados pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. É doloroso admitir, meus queridos, que muitas vezes a igreja pode sim apresentar características que envergonham o nome de Jesus Cristo. No entanto, prestem atenção. Observe que estas mesmas pessoas que dão estas mesmas desculpas, usam destas desculpas como cortina de fumaça, para esconder uma verdade sobre si mesmos que não querem assumir. Saíram da igreja porque não estavam efetivamente comprometidas com Cristo. Não porque não se identificaram com a igreja, não porque há falhas e fraquezas na igreja, não porque houve ofensas que não foram trabalhadas com perdão e reconciliação. Saíram da igreja porque não assumiram um compromisso com Jesus Cristo. Saíram da igreja porque se recusaram em buscar reconciliação, em buscar o perdão daqueles que os ofenderam, ou daqueles a quem eles mesmos ofenderam. Saíram da igreja porque foram muito pródigas, rápidas, prontas em observar a superficialidade e falsidade do seu próximo, sem reparar no seu próprio legalismo, na sua arrogância, na sua soberba. E finalmente, notem, saíram da igreja porque não se esforçaram diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Concluindo, meus queridos, no primeiro capítulo do seu livro, versículo 22, Tiago nos exorta dizendo:
Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1, versículo 22. Tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Eu quero trazer um desafio à minha vida e à vida dos irmãos nesta semana. Meus amados, acabamos de ouvir a palavra do Senhor. Espero que com ansiedade, com avidez, com aquela sede daquelas senhorinhas da igreja lá de São Francisco. Acabamos de ouvir a palavra de Deus. Mas a partir desse momento, meus queridos, o sermão continua. Esta mensagem deve continuar. Então, meu desafio para que não sejamos tão somente ouvintes, enganando a nós mesmos, mas sejamos praticantes, é de que nesta semana, à luz da palavra que estudamos nesta noite, e se você reconhece como palavra de Deus, tomemos atitudes, tomemos decisões que precisam ser tomadas para preservar a unidade da igreja, a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Anote na sua agenda, no seu caderno, aí no seu celular, 1, 2, 3, 4, 5, quantas atitudes forem necessárias para que não sejamos meramente ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Que a começar em mim, isto aconteça para a glória de Deus, para a unidade da igreja de Jesus Cristo. Amém.